Chegou a hora, vamos conferir. Todo mundo junto, pronto pra sentir. Vozes e cores, ideias a passar. Segura firme que o programa vai começar. Fica certo, se emocionar. Tudo junto, vamos celebrar. Vem comigo, não ficar de fora. Cada momento aqui se transforma agora. LaloCast. Oi, meus amores, sejam bem-vindos a mais um episódio do LaloCast. Hoje será um pouco diferente. O meu convidado me convidou para fazer esse episódio no estúdio dele. E esse convidado é incrível. Quero dizer que desde o começo eu tinha muita vontade de fazer um episódio com ele. E eu estou com ele, Ciro Santos, o apresentador humorista brasileiro, nascido no Rio de Janeiro, mas mora agora em Fortaleza e é há mais de 30 anos. A sua carreira soma mais de 30 anos com apresentações por todo o Brasil e também no exterior. Ele é muito conhecido no Ceará, com temporadas maravilhosas de shows e identificando-se fortemente com o humor local cearense. Então, Ciro, eu quero lhe agradecer por ter aceitado o convite. É uma honra estar hoje aqui fazendo esse episódio com você. Meu irmão, foi um prazer. E ter chamado você para cá, né, para o nosso estúdio, foi por conta realmente de compromisso, de horário, Sim. Entendeu? E eu também que agradeço vocês, toda a equipe, de ter se disponibilizado, de ter vindo para cá, né? Sim. E assim a gente consegue fazer o podcast, né, gente? Justamente. E agora nós iremos começar aqui com algumas perguntas, tá certo? Vamos dividir algumas experiências da sua vida e da sua carreira artística. Sim. Eu quero perguntar como tudo começou no mundo do humor para você. Bom, na realidade, Lalo, eu não me considero humorista nem comediante. Eu me considero um ator, porque a minha formação foi de ator, tá? No Rio de Janeiro. Tudo começou com uma grande brincadeira, para quem não sabe, eu às vezes falo isso, às vezes eu não falo, hoje eu vou falar. Começou numa brincadeira entre amigos, né? No almoço, a gente brincando de dublagem, tal. Um dia, uma dessas pessoas... Vamos fazer um show lá na Laura de Vison. Laura de Vison, para quem não sabe, tinha uma casa no centro da cidade, perto da Lapa, muito famosa. E a Laura era muito famosa, era um professor de história, só que meio, não sei, feliniano, não sei. Ele tinha peitos muito grandes, ele era gordo e fazia números incríveis. Enfim, fui lá fazer um dia que era um festival, tipo... a escolher quem vai ganhar. Eu falei, gente, eu vou fazer isso hoje? Vou. Bom, fui fazer. Ganhei nesse dia. Por acaso, nesse dia, quem estava na plateia? Berta Loran, junto com Heloína dos Leopardos. Quem é Leopardo que está vendo agora o podcast, eu lembro. Na década de 80, né, Milton? 80, Os Leopardos foi um show muito famoso em Copacabana, na Galeria Alaska, onde a Heloína montou, lotava todas as sessões. Eram os homens mais bonitos do Rio de Janeiro e ela montou um show chamado Os Leopardos, coreografado pelo Ciro Barcelos, que na época ele era coreógrafo do Fantástico. Então não era simplesmente um espetáculo tipo Clube das Mulheres. Era um espetáculo lindo, porque era todo coreografado, tinha uma história, tal. Então, nesse dia, estava a Heloína, que ia montar um novo espetáculo, com a Berta Loran dirigindo, estava nessa casa. E ela me viu, e ela falou assim para a Heloína, vamos chamar esse rapaz para fazer um teste? Acabou o show, me chamaram. Eu falei, gente, primeira vez que eu me apresento vestido de mulher, fui chamado para fazer um teste, enfim, fui fazer o teste. Esse teste incluía interpretação, dança, e ela já sabia que ela queria o que ela tinha visto lá, que era o meu número com bonecos. Sim. Porque na época eu era o único no Brasil que fazia duetos com boneco. Enfim, fiz o teste e passei. Só que dentro do teste tinha que ser bailarino também. Eu não dançava. Mas ela falou, você vai dançar. Eu falei, tá bom. Então começou assim. Dessa casa noturna, eu passei logo novinho, eu tinha talvez acho que 20 anos, trabalhava no Banco do Brasil, e eu passei logo para o teatro profissional. E ensaiamos, estreiei no Teatro Brigitte Blair, em Copacabana.
Então assim começou minha vida. E na época o teatro era auge, era de terça a domingo. 2 sessões no sábado, 2 sessões no domingo. A gente trabalhava muito, porque tinha público para isso. Imagino. De onde surgiu esse sucesso da personagem Virginia del Fuego? Surgiu. Depois desse espetáculo que eu fiz com a Berta Loran e com a Heloína, um outro diretor que ia montar um teatro de revista, um musical, no Teatro Rival, que fica na Cinelândia, é um teatro famosíssimo até hoje, né, da Ângela Leal, onde existem espetáculos de terça a domingo, variado de música, humor, babá. Inclusive a gente até viu nosso amigo agora, o Marcelo, que faz a Suzy Brasil. Sim. Ele se apresentou lá com o espetáculo novo dele. E me convidou, falou assim, quando acaba a sua temporada? Aí eu falei, acaba daqui a 2 meses. Pois então, vamos começar a ensaiar um espetáculo chamado Eu Vou na Banguela Delas. Aí eu falei, vamos. Foi uma coisa em cima da outra. Então, eu ia para o Banco do Brasil. Minha vida foi uma loucura, gente. Eu morava em Copacabana para facilitar a minha saída do teatro e não voltar para minha casa na Penha, porque eu morava na Penha, Zona Norte. O teatro era na Zona Sul. Então eu ficava em Copacabana, no apartamento do amigo meu, acordava às 6 horas da manhã, ia para a Central do Brasil, pegava um trem, ia para Duque de Caxias, onde era o Banco do Brasil que eu trabalhava. Olha que loucura. Sim. Saía do Banco do Brasil 1 hora, voltava e aí ia para o teatro para ensaiar Eu Vou no Banguela Delas. Então eu ensaiava e à noite ia para o teatro fazer o espetáculo. Uma loucura. Mal acabou a temporada, estreou Eu Vou no Banguela Delas, que era a estrela era o Colé. O Colé era o irmão de Dedé Santana e a vedete, tinham 3 vedetes. Nélia de Paula, que era uma vedete bem antiga, e botaram uma atriz que não era vedete, mas botaram para chamar atenção, que foi a Reni de Oliveira, que na época fazia como é o nome da boneca, gente, do Monteiro Lobato? Emília. Emília. A Reni de Oliveira fazia Emília nessa época. Então ela tinha um número de vedete, onde tinha ela fazia o número de plateia, que a gente chamava naquela época número de cortina, tá? As cortinas fechavam, as vedetes passavam para frente, faziam o número de plateia, enquanto descia cenário, trocava cenário. E ela tinha o número no frontal, tal. E aí eu comecei a me apaixonar por isso, porque eu trabalhava o tempo inteiro de Ciro, fazia vários quadros, porque o Teatro Revista era humor, música. Trabalhavam, acho que 30, 40 pessoas em cena, entendeu? E aí eu me apaixonei porque elas faziam, porque tinha um tema, o resto era improviso. E foi daí que surgiu a Virgínia del Fuego. Por quê? Era uma mistura de Virgínia Lani com Luz del Fuego, 2 grandes vedetes, entendeu? E aí, bom, continuou, porque depois dessa temporada toda, eu continuei no Banco do Brasil e fui chamado pelo Paulo Diógenes para vir para cá para o Ceará. E falando em Paulo Diógenes, a Raimundinha, o que essa personagem representa para você? Ah, gente, é difícil falar, porque assim, Paulo Diógenes eu conheci no Rio, aliás, ele me conheceu porque ele começou, um dia ele foi assistir o espetáculo e estava com um amigo que era meu amigo, foi muito engraçado, um amigo comum. E aí a gente começou a conversar, saímos de lá, fomos tomar um chopp, babá. Paulo não fazia nada de teatro, mas ele tinha isso na veia, e eu já fazia. Ficamos amigos e a partir daí o Paulo todo final de semana saía do banco, que o Paulo trabalhava no Beck no Rio, ia lá para casa e a gente saía, conversava, tal. Até um dia que eu falei, Paulo, vamos montar um espetáculo aqui na Zona Norte? Como assim? Sei lá, a gente arranja uma pizzaria, um lugar, a gente monta e tal. Mas eu não sei fazer nada. Paulo, você é engraçado, você sabe. Paulo naquela época era modelo. Lindo, Paulo era mais magro, lindo. E aí montamos. E ele montou uma mulher que não era Raimundinha, mas já tinha aquele aspecto de peitão, da cara, a maquiagem mal feita e tal. E ele se deu super bem, porque assim, ele entrou e fez a plateia, porque já era um dom dele, né? E eu fazia performances. Eu não sabia, não tinha esse dom de falar. Eu fazia caracterizações. Eu fazia Laísa Minelli, eu fazia Clara Nunes, eu fazia várias outras mulheres,
dentro desse espetáculo. E no final nós montamos um número famoso, que ficou famoso no Caviar com Rapadura, que era a transformação para os palhaços, as personagens para o palhaço. Então, foi assim que a gente se conheceu. Eu continuei no banco, Paulo veio para cá, para Fortaleza, começou um trabalho de humor nos bares, junto com a Neidinha Castelo Branco e com o Carri Costa. Um dia Paulo me liga: Ciro, você não tira férias do banco, não? Aí eu falei assim: tiro, organizando tiro, né? Pois tira, vem para cá, traz uma roupinha, uma coisinha pra gente começar a fazer um movimento aqui, a gente tá começando a fazer bares. Aí eu me programei e fiz, para tirar 15 dias aqui. Sim. Trouxe a roupa e desses 15 dias aconteceram 1000 coisas. A gente já começou a trabalhar em bares que já eram famosos na cidade, tipo New York, que era na Dom Luiz, o Disque Pizza, que era na Washington Soares, o Yacht Club, tá? Tudo a gente começou a trabalhar. E a gente fez uma coisa meio que ao contrário. A gente, as pessoas que começaram a assistir a gente eram classe A e B. Então a gente começou a entrar e que de repente um dia a gente estava fazendo show na casa do Tasso Gereissati. Outro dia a gente estava fazendo um show na casa do Ciro. Era uma loucura, porque as pessoas iam ver a gente por conta do iate e ficavam loucas. Riam muito. Paulo era muito engraçado. A Raimundinha, quando a gente começou a trabalhar no Chopin Bar, a Raimundinha pegava o ônibus no ponto anterior e descia, porque o Shopping Bar fica no Shopping Aldeota, que até hoje é o Aldeota Mall, né, que é aquele baixinho, e ali tinha um bar chamado Chopin Bar, onde acontecia espetáculos de humor. Fazia eu e Paulo, Ocicleia e Mirinha, Falcão, Tom Cavalcante. Depois que veio o Tiririca e tal. E era muito engraçado, porque assim, eu entrava em cena, daqui a pouco descia Raimundinha gritando do ônibus. E as pessoas não sabiam, dizendo: quem é essa mulher louca? E ele entrava pelo bar e fazendo, entendeu? E Paulo sempre teve um dom muito grande para improviso. Para mim, era o melhor. E eu aprendi muito com ele, porque eu não falava nada. Eu passei anos fazendo escara pro Paulo, sem nenhum problema. Eu fazia os números musicais que ele amava, porque Paulo sempre foi muito detalhista. Ele não deixava entrar com a peruca com fiapo para... Não, vamos ajeitar isso aqui. E ele queria sempre o melhor. Faça isso. Vamos fazer o seguinte: ensaia um número fazendo metade homem, metade mulher. Eu falei: Paulo, sei lá, vou fazer Gaio Caetano. Eu falei: tá bom, eu ensaio e fazia. E sempre tinha um número com boneco, porque era o meu grande forte. Sim. Eis que um dia no Zé de Alencar, a gente estava já a ponto de lotar teatros, de fazer fila, dizia Paulo Jorge e Ciro Santos, os cambistas já iam comprar os ingressos antes. Nesse dia ele falou assim: você vai falar. Eu falei assim: como assim eu vou falar? Você não vai entrar de maiô com plumeiro para poder fazer um número de dança? Daí você vai descer e vai falar. Falar o quê, Paulo? Falar o quê? Deus vai te dizer. E assim eu fiz. Desci e comecei a falar. E o povo começou a rir. E começou a acontecer. Pronto, daí pra cá, eu falei: pronto, estou fazendo plateia. E Paulo era generoso nessa época, porque ele deixava, ele não queria realmente ser estrela. Isso eu posso dizer mesmo. O espetáculo tinha que ser estrela. Não era ele, não era eu. Entendeu? Então ele ficava feliz quando chegava no final, todo mundo aplaudia de pé e tal. E aí, pronto, eu comecei a fazer, fizemos o Caviar com Rapadura durante 5, 6 anos, fizemos muito showmício, fizemos tudo. Até que chegou a hora da separação. Bom, agora eu vou trilhar o meu caminho solo e você vai trilhar o seu caminho solo. E assim foi feito. Paulo fez televisão, fez um monte de coisa. Daqui de Fortaleza, eu fiz... No Rio não tinha acontecido nada. No Rio fazia vários espetáculos, mas não tinha acontecido. Aqui eu fui chamado para fazer Trapalhões, Criança Esperança. Um monte de coisa boa aconteceu aqui no Ceará. Isso é muito interessante. E ainda falando um pouco sobre o Paulo Diógenes, eu soube que vocês dividiram moradia. Sim. Né? E eu queria... Ninguém tinha dinheiro. E eu queria que você citasse alguns perrengues enquanto vocês dois moravam juntos. Ah, era muito legal, assim. Era legal? Era legal. Porque a gente adorava quando acabava um espetáculo, gente. E aí tinha, por exemplo, o diretor
do Diário do Nordeste. Gente, muito prazer, eu sou o Bilas, o diretor do Diário do Nordeste, que show maravilhoso, tal, tal, tal. Vamos jantar com a gente? Na hora, assim, sim, vamos. Porque era uma economia, entendeu? E a gente ia jantar com uma pessoa de nome famosa. Sim. E assim foi criando um laço com pessoas com grandes nomes aqui de Fortaleza, né? Tipo, em casa, a gente tinha que fazer muita economia, porque a gente trabalhava pouco, não era tanto o número de shows. Sim. Chegou um tempo que a gente lavava roupa com sabão brilhante, mas esse sabão também era o nosso sabonete. Porque era tão cheirosinho, gente. Sabão brilhante azul era bem cheirosinho. Então, a gente economizava, né? E sim, qual o problema? Então, foi isso. Perfume ninguém tinha. Era leite rosa. Gente, não vai mangar não, viu? Leite rosa. Mas não ficava branco, não. A gente passava aqui e fazia assim. E ia trabalhar. Até o dia que a gente pôde comprar um perfume e até o dia que eu pude comprar essa aliança. Essa aliança aqui foi a primeira coisa que eu comprei depois que a gente começou a ganhar melhorzinho. Isso tem muitos anos. Essa aliança já foi para lavadeira, já foi perdida e ela sempre cai na minha mão. Eu não posso perder porque é uma memória muito forte. E as coisas foram acontecendo. E aí os shows começaram a viajar, começaram a nos chamar para fazer o Brasil inteiro, isso juntos ainda, né? Sim. O Brasil inteiro. E o Caviar com Rapadura ficou muito famoso, muito famoso. Você também falou sobre o teatro. Eu queria saber qual a sua opinião sobre a visibilidade hoje em dia com o teatro. O teatro é muito importante, né? Teatro é sangue, teatro é cultura, teatro é amor. Eu amo fazer teatro. Aliás, se eu pudesse, eu faria só teatro. Não faria casa de humor. Gosto de fazer também. Hoje em dia eu só estou em 2 casas. Eu trabalhava tipo de quarta a domingo. Eu tinha mais 2 outras casas. Eu pedi para sair porque estava muito pesado para mim. Eu quase não tinha tempo de descanso, porque segunda e terça eu tinha com o Milton o escritório, né? Que Milton é meu sócio, meu assessor. E aí de quarta a domingo era show. Aí teve uma época que eu resolvi montar uma cantina. Então eu tinha cantina para cuidar, para cozinhar e fazer show. Aí eu falei, não, peraí, hoje eu trabalho só em 2 casas, claro, fora os corporativos, os outros shows que eu sou chamado, viagem e tal, aí eu vou. Mas teatro é uma coisa que eu amo, é muito bom você ter um espetáculo, tanto que nós estamos com um espetáculo novo, que é um stand-up. Ele tem um textinho tipo de 5, 8 minutos para dar a introdução no stand-up, que é uma coisa teatral, onde as 2 personagens se encontram, que chama-se Divinamente Pecadoras. É um espetáculo mais 18, completamente diferente da minha zona de conforto, porque eu sempre trabalhei em navios, fiz durante 6, 7 anos, até a pandemia, navios, onde eu tinha que ter uma linguagem diferenciada. Trabalhei em resorts grandes, tipo Ilha de Comodatuba, onde tinha atração. Um dia era, sei lá, Fafá de Belém, outro dia era Simone, outro dia era o Ciro Santos. Né? Então também tinha que ter uma linguagem diferenciada, porque no resort desse, se você fala uma besteira ou alguma coisa e algum hóspede reclama, basta um reclamar, você vai embora. Nossa. É igual no navio. Se tem algum problema no navio, você fica no outro porto. E eu nunca tive um problema. Eu trabalhei como guest star subindo e descendo durante 7 anos, até o começo da pandemia, e fui um guest star de mais tempo, porque ele segurou só 3 anos. Eu fiquei quase 7, subindo e descendo, fazendo travessia Brasil-Europa, Europa-Brasil, costa brasileira, entendeu? Então foi bem legal isso, e para a minha história, para o meu aprendizado, em saber fazer uma plateia onde agradasse a gregos e troianos. Hoje a Virgínia está um pouquinho picante, porque a questão do Divinamente Pecadoras, que é um espetáculo realmente picante, que só pode mais 18, acabou entrando um pouquinho nela, sabe? Mas ela segura, porque nas casas de show não pode também ser tão picante, né? Mas você perguntou a questão do teatro. Teatro é minha vida. E eu vou chegar a um ponto, se Deus quiser, que a gente vai fazer só teatro.
Eu vou sair das casas. Até porque, Lalo, chega uma época na vida da gente que a gente tem que diminuir o trabalho, né? Tipo, eu quero ganhar mais e trabalhar menos. Óbvio, eu tenho 64 anos e já trabalhei muito, muito. Tem hora que o pé não vai aguentar. Você sabe que é isso. Sim. Né? Você é novinha, você sabe que é isso. Então, mas enquanto eu tiver força e energia, eu estou trabalhando. Mas eu quero ficar, se Deus quiser, só com os espetáculos teatrais. Muito bem, eu ouvi falar muito bem do seu novo projeto, né? Divinamente Pecadoras. Pecadoras. E eu gostaria que você falasse um pouco como foi essa ideia, o pontapé inicial, como tudo começou. Tudo começou com uma ideia do maluco, do meu sócio, que falou assim, vamos fazer um espetáculo mais 18, um espetáculo diferenciado e vai ser stand-up. Vocês vão sair da zona de conforto de show de vocês e vai ser stand-up. Vocês vão contar uma história. Eu falei, mas contar, eu não faço plateia. Não, mas não é plateia não, você vai contar no palco e você vai contar a história. E aí foi uma loucura, porque eu tive uma certa dificuldade no começo. Pedi ajuda, o próprio Milton, que é meu assessor, ajudou demais, ensaiou a gente, a Suzy Brasil ajudou demais, pegou o texto, deu umas dicas pra gente de como ela montou o primeiro solo dela, que foi o Made in Brasil. E a gente está se aprimorando, tanto que a gente voltamos a ensaiar, porque nós temos agora Sobral e nós temos o segundo dia aqui no Teatro Chico Anísio. 22 é Sobral, é isso aí, produção? 22 Sobral e 29 Teatro Chico Anísio, aqui em Fortaleza. Então a gente voltou a ensaiar, porque agora éramos 3, né? Era a Aurineide, Marinalva e a Virgínia. A Aurineide, por conta de trabalho, saiu, então ficou só a Marinalva e a Virgínia. Então a gente teve que voltar a ensaiar para poder botar a historinha dentro das duas, que vão para o convento, tentar sair do mundo mundano e tal. E aí, vocês querem saber o resto? Vão assistir, por favor. Eu também vou assistir. Por favor, compre o ingresso, ajuda a gente. Sim. Sabemos que, como você já falou, sua carreira teve altos e baixos, né? Como eu acho que é de todo artista. Todo mundo. Eu queria saber qual foi o momento mais difícil da sua carreira. O momento mais difícil da minha carreira, deixa eu dizer... Assim, tivemos vários momentos difíceis, né? Tipo, no começo da nossa carreira, a gente ia fazer o show, não era como hoje, né? A gente ia, não tinha dinheiro, a gente ia... O Paulo sempre brincava com isso. O Paulo dizia assim, você é muito engraçado, né? Você esperava chegar a hora final e eu perguntava, você vai como? Eu falei assim, não sei, tu vai como, Paulo? Eu vou pegar um táxi. Eu falei, então eu vou de carona com você. Porque eu recebia 40% do cachê, o Paulo recebia 60%, porque o Paulo que fazia toda a parte de texto. Né? Aí eu falei, tá bom, então vamos embora, vem de carona comigo. Então, chegava lá, tá? Esse dinheiro do táxi era descontado do cachê e nós tínhamos direito a 2 tickets, que eram 2 tickets, não, eram 4 tickets, 2 para cada um. Era um sanduíche e um refrigerante. Era isso, só que nós recebíamos. Até a gente criar realmente o nosso nome e poder dizer assim, a gente quer um lanche, a gente quer um camarim, tal. As dificuldades foram essas. Mas tiveram várias, tipo, dificuldade de chegar no local, dificuldade de perrengue mesmo, tem que pagar essa conta. E a gente faz o quê? A gente paga a conta, compra carne, lava a roupa com sabonete brilhante, toma banho, enfim, essas coisas. Mas tiveram várias dificuldades. Ciro, e o que te manteve de pé durante todos esses obstáculos? Meus pés. Mentira, tô brincando, gente. Força, vontade de fazer arte, que eu sempre tive vontade de fazer arte. Eu faço arte, galera, desde pequeno. Eu assisti, tipo assim, o filme A Noviça Rebelde, eu assisti umas 15 vezes, que a minha tia levava eu e minha prima para assistir. Nós éramos pequenos, e mesmo pequeno, um dia eu cismei de fazer em casa para a família a peça A Noviça Rebelde. Né? Então eu sempre gostei de arte. Fiz patinação artística, fui patinador
não cheguei a ser profissional, que eu já cheguei a fazer muito tarde. Eu tinha 17 anos. Para você ser um patinador bom, você tem que começar com 5 anos de idade por conta dos teus músculos, dos teus ossos. Mas eu fui patinador de dupla, a ponto de levantar a menina, de rodar, de dançar. Eu era patinador de duplas de dança. Então eu sempre gostei de arte, qualquer tipo de arte, entendeu? Mas eu vinha descobrir que o meu negócio era teatro, era palco, entendeu? Isso criou uma série de situações com meu pai, porque eu escolhi uma personagem feminina. Meu pai descobriu que eu estava fazendo show perto de casa, numa pizzaria junto com o Paulo Diógenes. Deu uma briguinha e tal. Enfim, hoje meu pai é meu maior fã. Porém, também o Ciro Santos, no Rio de Janeiro, tinha um cabeleireiro muito famoso, que era o cabeleireiro das estrelas, o Pedrinho Martins, que era em Copacabana, e ele era o cabeleireiro realmente das estrelas, globais, etc. E tal. Todo ano ele fazia um prêmio chamado o Oscar Brasileiro, que era feito numa casa do Chico Recarey, que era uma casa na Lapa muito grande, muito famosa. E era assim, era escolhido em todas as boates, em todos os lugares que tinha um show, dados. Quem você escolhe para ser o melhor cantor do ano, o melhor ator, a melhor atriz, a melhor atração da noite, bababá. E eu fui escolhido entre uma das atrações da noite. Eram 3. E eu acabei ganhando. Nessa noite de entrega do prêmio, ganhou Marco Nanini e Leila Torraca, por uma novela que eles faziam, onde eles faziam 2 personagens femininos, que eu não lembro o nome da novela, desculpe. Marília Pêra como melhor atriz, Gal Costa como melhor cantora. Você imagina, eu no meio como revelação da noite por conta do meu número com boneco. Porque todo mundo ficava encantado com o dueto que eu fazia com boneco, vestido de mulher, e eu fazia o dueto. Então eu ganhei em meio a tanta gente famosa. Isso me deu muita força. Eu falei, não, gente, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero fazer teatro e dane-se. É difícil, mas eu vou conseguir. E a gente, com muito esforço, a gente conseguiu. E chegamos, hoje eu tipo assim, não tenho nada, eu tenho esse apartamento, tenho uma empresa, mas assim, também não quero nada, eu quero só ter meu dinheirinho para cerveja, porque meu dinheirinho para sair, bater um papo, não quero ser rico, não quero ser nada, quero ser feliz e fazer as pessoas felizes. Essa é a minha missão aqui na Terra. Muito bem. Ciro, teve algum momento da sua vida que você pensou em desistir? Não. Nenhum momento eu pensei em desistir. E mesmo que eu pensasse, tem pessoas do meu lado que dizem assim, epa, não, vambora, vamos fazer isso aqui agora. Não vai negócio de desistir, não. Vambora fazer isso que é novidade. Tanto que, por exemplo, essa passagem para o stand-up não é que eu vou deixar de fazer os shows da Virgínia, mas é porque está sendo uma tendência, né? Então, a Virgínia não é o Ciro, mas a Virgínia vai fazer um stand-up. Ela vai contar algumas situações. Porém, em breve... Posso dar spoiler, diretor? Em breve, vai vir um espetáculo chamado Ciro Santos em Confissões de um Comediante. Aí é o Ciro Santos, contando coisas que nem eu sei o que eu vou falar, porque o roteiro vai ser feito ainda pelo meu diretor, meu assessor, meu sócio, meu irmão, meu amigo, e eu não sei o que eu vou falar. Eu sei que tem coisa que não pode ser falada, porque a minha história é uma história muito louca. Mas vamos embora. Já que nós estamos... Você é a primeira pessoa que a gente dá esse spoiler, viu? Porque até então foi aprovado há pouco tempo esse projeto e é a primeira pessoa. Sim, o primeiro episódio aí com o spoiler só pra gente, né? A primeira... Ciro Santos em Confissões de um Comediante. Ansiosíssima. Agora vamos falar um pouco da Virgínia. Tá. E eu quero saber, assim, um momento bem engraçado, algo constrangedor que já aconteceu com a Virgínia no palco. Caí num desfile de modas, um desfile que eu fui fazer, eu caí no meio da passarela. Mas eu caí com glamour. Quando eu caí, ela caiu e ela já levantou. Pá! Porque eu caí mesmo. O salto virou, eu caí. Então, para que as pessoas não percebessem, eu já levantei numa performance, já dançando com a música que estava tocando. Entendeu? Isso foi algo constrangedor. Porque eu falei, caramba, eu tenho que sair dessa saia justa.
Outra coisa constrangedor de Virgínia, difícil, né? Constrangedor não, difícil. A gente fez um espetáculo chamado A Frescura da Maçã e era só eu e Paulo. Paulo fazia Raimundo da Eva, eu fazia o Francisco de Adão. Era a história de Adão e Eva e era muito engraçado. Era um espetáculo que, para a época, muito para frente, porque nós cantávamos, a gente usava o microfone na testa, que eram os microfones que se usam só na Broadway, e Paulo era muito difícil, e tinha vezes que eu tinha que chamar Raimundo da Eva, O Paulo não estava na coxinha, o Paulo estava tomando café, ou o Paulo estava fazendo não sei o quê. Raimundo da Eva, aí quando ele entrava, ele dizia assim, oi, Francisco de Adão, o que eu tenho que falar mesmo, hein? Aí eu dava a deixa para ele. Mas era muito engraçado isso, entendeu? Era difícil para mim, porque eu tinha que segurar a barra até ele chegar em cena, entendeu? Mas era engraçado, porque ele sabia fazer graça, da desgraça fazia graça. Já confundiram a Virgínia com uma mulher? Muitos. Inclusive, eu conto isso no Divinamente Pecadoras, a gente fala sobre isso. Porque na hora do stand-up da Virgínia, ela conta um pouco da vida dela, né? O que passou. E no começo da minha carreira, quando eu cheguei aqui, claro, novinho, né? A Virgínia, uma ninfeta, a ponto de usar roupa, de usar espartilho em cena, fazer números de espartilho praticamente nua. Hoje não faço mais. Então confundiam muito. Ninguém sabia se era uma trans, se era um travesti, se era uma mulher. E tinha gente que apostava, tipo assim, é homem, é mulher? Vambora, vamos postar uma caixa de cerveja. Quem ganhar, ganha a caixa de cerveja. Apostavam mesmo. E aí no final do espetáculo, quando eu tirava a roupa e transformava no palhaço, aí, perdeu, a caixa é minha. Era muito engraçado, gente, muito engraçado. Imagino. E como você se saía dessas situações? Essa situação era muito tranquila. As mais difíceis eram as cantadas, né? Tipo, bilhetinho no camarim, babá. Eu falei, gente, eu não vou nem responder, porque quando chegar o final do espetáculo, eles vão saber e eu não vou nem responder. Mas tinha cantada, tipo, tem uma situação muito engraçada. Eu não vou dizer o nome do santo, mas teve uma pessoa pública, que me perseguiu muito em época de campanha política, que a gente podia fazer os showmícios. Ele me perseguiu muito. Ele queria muito a Virgínia. Ele não me queria, ele queria a Virgínia. Porém, automaticamente me queria. Chegou um ponto que eu estava fazendo um navio, eis que de repente eu estou na piscina, porque nós que éramos guest star, artistas convidados, a gente tinha todo o direito de usufruir de tudo no navio, como qualquer passageiro. Então eu estava na piscina, eis que de repente eu vejo essa pessoa com a esposa e os filhos. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu corri na recepção e falei assim, se alguém perguntar onde é a minha cabine, não diga. Ninguém pode saber na minha cabine, entendeu? Mas me perseguiu muito. Aí foi uma situação difícil. Foi bem difícil. Muito bem. Eu também queria perguntar sobre o mundo das redes sociais. Tá. Ciro, você acha que hoje em dia os números de seguidores precisam ser altos para ser artista, para ter uma personalidade? Olha, eu acho que não. Porém, tem gente que diz que só é artista quem tem número de seguidores. Eu, por exemplo, não tenho. Como eu venho da época do papel, a época da faixa na rua, Paulo Jorge Ciro Santos, babá. Quando veio essa era da rede social, eu não me engajei muito. Eu estou engajando agora, tá? Eu estou crescendo agora, mas eu poderia ter 150, 200, 300 mil. Poderia sim, se eu continuasse a fazer conteúdos. É que a gente teve mais coisa para fazer do que conteúdo, não dá para ficar só isso. Agora sim, nós estamos com outro companheiro de cena que faz conteúdo, que ele é muito bombado, que é o Fernando Cruz, que faz a Marinalva Bravanel, e a gente vai fazer bastante conteúdo, que ele trabalha comigo também na peça. Porém,
eu vivo brincando com o meu assessor, dizendo assim, gente, eu não sou artista. Por que eu estou tanto tempo em cartaz? Porque eu não tenho tantos seguidores. Porque teve gente que falou que só é artista quem tem seguidores. Não, não é necessário. Você pode nem ter Instagram e ser um puta do artista, e ser um artista maravilhoso, e fazer o povo rir, fazer o povo se emocionar, fazer o povo chorar, independente de rede social. Porque hoje eu encontro pessoas do começo da minha carreira na rua que falam também do show. As pessoas mais novas me conheceram e são loucas por mim, pelo Hilmar Kennedy, que eu criei o projeto Ciro Santos Convida lá também, e lá tinha muita criança. Ontem, estou dizendo ontem, eu não sei quando esse capítulo vai ao ar, mas ontem foi quinta-feira, hoje, nós estamos gravando hoje sexta. Ontem eu fiz Chico do Caranguejo com um grupo de adolescentes sentado na frente, de 15 anos, que eles estavam comemorando a formatura deles. Eles estavam enlouquecidos, rindo com a Virgínia. A Virgínia tem uma coisa com as crianças e adolescentes que agrada, criança mesmo, pequeno, que eu já vi, a me abraçar. Ai, tio, eu adorei o show. Porque vê o brilho, não entende as piadas, em duplo sentido, mas vê o brilho, vê a troca de roupa, as coisas loucas que eu faço. Porque o meu show de hoje, eu englobo um pouquinho de mágica, humor, plateia, emoção, eu faço um pouquinho de cada coisa, entendeu? Então, para mim, internet é importante, é legal, você pode monetizar, você pode ter patrocinadores, né, no Instagram para você fazer os seus stories, é bacana, mas dizer que quem tem mais seguidores é artista, quem tem menos seguidores não é artista, não, eu não concordo. Muito bem. Ciro, você poderia passar para os telespectadores uma frase que possa englobar para quem está começando agora nesse meio artístico? Posso. Força, não desista nunca do seu sonho. Aliás, do seu sonho, seja qual for. Ser artista, ser um bancário, ser... eu adoro limpar a casa. Ser um diarista, mas que você faça com amor. Porque tudo que a gente faz com amor, a gente faz bem feito. Eu subo no palco, já subi no palco, chorando antes, maquiando, chorando. E quando eu subo no palco, a mágica acontece. Porque eu faço com amor. Já subi no palco com vontade de ir no banheiro e esqueci. Mentira, uma vez eu tive que descer. Mas tudo acontece ali, porque o palco é mágico, entendeu? Então não desista dos seus sonhos. É uma carreira difícil, seja ele de ator, de cantor, de músico, é muito difícil. É uma carreira onde nem todos querem o seu bem, nem todos querem o seu sucesso, entendeu? Porque quando você faz sucesso, você acaba sendo realmente o foco de inveja, tá? E eu aprendi isso com o tempo. Já chorei muito, já sofri muito, hoje não sofro mais. Porque hoje eu tenho pessoas do meu lado, a gente tem que ter filtro, sabe? Lalo, a gente tem que ter filtro. Hoje eu tenho pessoas do meu lado que dizem para mim, meu querido, joga tudo no lixo. O meu terapeuta diz isso e eu recebi uma palavra muito importante de uma pessoa muito querida, que eu vou falar o nome dela porque ela é muito querida mesmo, é uma pessoa dócil, uma pessoa humilde, é uma pessoa que tem um talento absurdo, que é a Niara Meirelles, que faz o Se Liga, e ela disse para mim, meu amor, eu recebo isso também, sabe o que eu faço? Eu jogo tudo na descarga. E hoje eu jogo tudo na descarga. Eu faço o meu trabalho, esqueço dos outros. Hoje eu tenho um filtro de elenco para saber quem trabalha conosco, quem vai trabalhar, quem realmente gosta, quem dá resultado, tá? E eu tenho do lado um assessor que, além de assessor, é um irmão também que Deus me deu. E a gente está crescendo, graças a Deus, vamos crescer muito e botar gente para trabalhar. Porque como o Tiro Lipa disse semana retrasada, que eu fiz 11 anos com o projeto Ciro Santos Convida no Rio Mar Fortaleza. E o Circo do Tiru está lá no Rio Mar. E ele falou, passa aqui antes. E aí ele falou, deu um depoimento dizendo assim, cara, eu sou teu fã, porque assim eu lembro de você, eu tenho gratidão a você, porque você me ajudou, antes ajudou meu pai, você ajuda tanta gente, você dá trabalho, que venham outros Ciro Santos. Então eu amo pessoas que são gratas, tá? Então eu conheço
São duas pessoas que eu sempre digo que são muito gratas e eu aprendo a cada dia. Chama-se Nani People e Tiro Lipa. São duas pessoas que não esquecem nunca. A Nani, até hoje, qualquer podcast que você assistir de Nani, você vai ouvir ela dizer assim: Rogéria, minha ídola, Rogéria morreu comigo, mas quem me botou do lado de Rogéria foi o Ciro Santos. Ela não esquece. E ela sempre diz: quer Fortaleza? É só me chamar. Não precisa dizer preço, não precisa de nada. Eu estou indo. E eu não estou mentindo. Quem está vendo, quem conhece, sabe. Ela é assim. Muito Então bem. não desista, galera. Vá em frente, que a coisa vai dar certo. Muito incrível suas palavras. Agora, para a gente finalizar, nós iremos começar aqui o quadro Bate e Volta. Tá. Eu vou fazer algumas perguntas para você e você vai me responder na lata, tá certo? Tá. Então vamos lá. De Ciro para Virgínia. Virgínia, continue sendo louca, porque a tua loucura faz as pessoas muito felizes. Um sonho. Eu não sei nem dizer um sonho, porque assim, eu acho que assim, a minha vida, essa vai ser um pouquinho esticada. Desde os meus 18 anos que eu escrevo em papéis e aguardando nas gavetas. Com tantos anos eu quero ter isso. Com tantos anos eu quero ir à Disney. Eu vou trocar esse meu carro que meu pai me deu quando eu fiz 18 anos. Com 20 anos eu vou trocar esse carro. Então eu sempre fui escrevendo, né? E eu fui conseguindo algumas coisas. Mas assim, eu não tenho muitos sonhos não. Eu quero sim crescer com a empresa Web CS. Eu quero dar trabalho, emprego para essa turma nova que está começando, porque eu acho que tem que renovar, tem que evoluir, tá? A turma antiga, tipo Rocicleia, Laitinho, eu, Adão Chopitaco, que continuamos trabalhando, que continuem trabalhando enquanto tiver força, porque o Zé Modesto está em Orlando, né? Então não estamos aqui no Brasil. Mas assim, sonho. Eu só quero ser feliz e fazer as pessoas felizes. Esse é o meu grande sonho, entendeu? E que as pessoas sejam melhores a cada dia, porque eu acho que... eu sempre digo isso no show, todo mundo tem condição de ser. Às vezes não é porque não quer. Muito bem. Fama ou liberdade? Liberdade. A fama é complicado. Ter a liberdade é muito legal. Ter fama é legal. É legal ter fama. Mas incomoda. Isso eu vou dizer por algumas pessoas muito famosas que a gente traz, quando você está almoçando e a pessoa fala assim: posso tirar uma foto? A pessoa está almoçando, gente. Espera um pouquinho. Eu falo com todo mundo, bato foto com todo mundo, no mercado, na farmácia, na rua. No centro da cidade, se eu for então, é uma loucura, porque está mais aglomerado o povo que vê o programa, tá? Hoje em dia, tem muita gente, por exemplo, essa semana eu fui numa loja comprar um chuveiro, um cara que me conhece há muito tempo falou: titia te ama, me abraçou. O meu celular caiu, eu falei: vai pagar. Meu celular caiu. Então tem gente que fala do show ainda, mas o programa Ciro Santos Convida está sendo muito mais falado do que o meu show. Muito bem. Então, assim, fama é bom, mas a liberdade é melhor. Eu quero estar à vontade, eu quero estar numa praia comendo, tomando uma cerveja sem ninguém me olhar. Sabão por pele? Sabão, porque o sabão sempre me ajudou. O sabão, se eu não tivesse o sabão, aquele azulzinho, eu talvez não tivesse essa pele e não tivesse roupa lavada. Pronto. A plateia é? Maravilhosa, sempre, eu amo. Um show? O meu. Olha, gente, caramba, meu Deus do céu, aí foi demais. Não, eu digo o meu assim, porque eu amo o que eu faço. Vou reformular a minha resposta. Tá certo. O meu atual. Um desafio? Sair da minha zona de conforto. Projetos futuros? Muitos. Uma inspiração? Milton Webo. Muito obrigado, Ciro. Eu quero lhe agradecer demais por ter Obrigado aceitado. por ter vindo até aqui. Maravilhoso. Gente, se ela não tivesse vindo até aqui, eu não ia gravar esse podcast maravilhoso. Uma porque eu estou energia sem incrível. tempo. Porque agora eu vou me maquiar em Virgínia e eu tenho o dia inteiro de gravação de conteúdo para o Divinamente Pecadoras. Então hoje eu vou viver um dia de Virgínia.
Eu acho que eu vou até no mercado de Virgínia. Muito obrigado. Dá um beijo. Muito obrigado, meu amor. Ah, também com esse sapato? É. Gente, Foi? valeu. Beijo. Tchau.